Fala meus amigos do canal BioMais, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos resolver uma questão do Enem 2019 que diz o seguinte: com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Bom, a questão é que uma das questões mais difíceis do Enem 2019, certo? Então por isso já deixa o like aí, tá? Compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, que isso é muito interessante. E o canal aqui ele visa facilitar o entendimento das questões, não só explicando por que uma questão está correta, mas sim por que as demais alternativas estão incorretas. Porque na verdade o que faz o conhecimento não são as respostas, mas sim as dúvidas. Então vamos lá então. A questão se refere ao que? A genética, certo? Então ela fala de Mendel, né? Então Mendel teve lá suas leis, né? Onde ele teve a primeira lei e a segunda lei de Mendel. E a questão ela fala justamente da segunda lei, né? Ela não deixa aqui explicitamente, mas ela fala o que? Lei da distribuição independente, que é justamente a segunda lei de Mendel. Ou seja, em um ser vivo, certo? O que acontece? Os seus gametas eles se segregam independentemente. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho, ele pode formar então gametas do tipo azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Por que isso acontece? Porque eles se separam independentemente, eles se separam aleatoriamente. Por isso que a segunda lei diz que é a lei da segregação independente, ou seja, a lei, né, que faz com que os seus gametas eles se separam independentemente, de maneira aleatória. Mas a questão ela fala o quê? Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Então a questão fala aqui, a segunda lei de Mendel, ela nem sempre acontece. Ou seja, a questão então ela trata da segunda lei de Mendel e ela fala que nem sempre isso acontece, ou seja, nem sempre os genes aqui, os gametas, eles se separam independentemente. Por que isso acontece? Resumindo, essa questão aqui ela está se referindo ao que? A um evento da biologia, um dos mais importantes, certo? Digamos que o segundo mais importante da biologia, porque o primeiro, né, o mais importante de todos, sem sombra de dúvidas, é a fotossíntese, né? Que é o processo pelo qual as plantas realizam, né, o seu alimento e liberam oxigênio para que todos os seres vivos consigam sobreviver. E o outro fator mais importante, né, outro evento da biologia mais importante é o crossing over, né, ou permutação. O que significa isso? Durante a meiose, né, ou seja, uma divisão celular, a meiose ela tem o objetivo de quê? Formar gametas, tanto masculino quanto feminino. E na meiose ela tem duas etapas, meiose 1 e meiose 2. E na meiose 1 ocorre um evento chamado crossing over ou permutação, que é o que a questão aqui está falando. Ou seja, nem sempre isso acontece, ou seja, nem sempre a segunda lei de Mendel acontece, ou seja, nem sempre os gametas se separam independentemente devido a um evento chamado de crossing over. Porém, ao analisar aqui as alternativas aqui abaixo, a gente não consegue encontrar a palavra crossing over, o que de fato faz essa questão aqui ser uma das mais difíceis do Enem aqui, 2019, certo? Muito bem elaborada. Primeiro que ela não fala da segunda lei, né? Porque o aluno precisa saber o que é a segunda lei, ou seja, a lei da segregação independente. E qual que é o objetivo aqui? Porque ela fala que nem sempre a segregação acontece, por quê? Devido ao crossing over. Só que em alternativa nenhuma tem o crossing over, né? Tem nenhuma palavra aqui, nenhum termo da questão aqui falando de crossing over. Então, o crossing over, como eu falei, é um evento que ocorre na meiose 1, que visa o quê? Então, para que a célula se divida, né, ela precisa primeiro duplicar, né, o que tem no seu interior, inclusive o material genético, que é o DNA. Então, o DNA ele vira ali cromossomo, né? E na meiose 1, o que vai acontecer? Os cromossomos eles ficam ali pareados, um com o outro. E chega um momento que
os cromossomos ali, eles trocam pedaços dele. Um pedaço vai para um e o do outro vai para o outro. Ou seja, cada cromossomo daquele é um DNA. É um DNA duplicado, certo? E por qual motivo que ocorre o quê? Uma troca de pedaço de DNA com outro, para poder o quê? Ter uma maior variabilidade genética. O DNA é o quê? É um conjunto, né? O nosso material genético é um conjunto de genes e cada região do DNA ali é chamado de loco gênico, ou seja, um local onde se encontra um gene responsável por uma característica. Por exemplo, se for analisar uma planta, cor da ervilha, né, formato da ervilha e por aí vai. Então cada gene tem uma função, expressa uma certa característica. E ao trocar pedaços, já ocorreu crossing over, ocorre uma mistura, né, que faz com que haja maior número de espécies, porque quanto mais diferente for os indivíduos, maior sucesso, né, essa espécie vai ter, certo? Então é por isso que ocorre o crossing over, para poder ter uma maior variabilidade genética ali. Mas a questão fala o quê? Da segregação independente, que os genes se separam independentemente, né? E a questão fala que nem sempre isso acontece, por quê? Por conta do crossing over. Então vamos analisar aqui as alternativas. Letra A. A distribuição depende do caráter de dominância ou da recessividade do gene. Errado, por quê? Porque não é a dominância ou a recessividade, ela não vai depender ali, né, do caráter, né? Ou seja, para que uma característica seja dominante ou recessiva, isso ocorre devido à aleatoriedade, né? Então, alternativa A incorreta. Letra B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Pelo contrário, todos os organismos que se reproduzem sexuadamente recebem metade da carga genética do pai e metade da mãe, certo? Então sempre, né? E a questão fala que nem sempre. Errado. Letra C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Pode ocorrer sim falhas, certo? Mas não é bem a falha, né? A alteração cromossômica ali, ó, que vai refutar o que a questão está pedindo, ou seja, que nem sempre os genes se segregam independentemente. Então também a alternativa C é incorreta. Letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Correto. Ou seja, crossing over aqui. Por quê? Porque nós temos ali um DNA. E o DNA é um conjunto de genes, certo? Então o que a questão está falando aqui? O gene localizado fisicamente próximo no mesmo cromossomo, certo? No mesmo cromossomo tende a ser herdado junto. Por quê? Porque na hora do crossing over, pode ser que esse pedaço que é trocado aqui, ó, contém o que, ó, esses genes aqui, ó, o Azão e o Bzão aqui, ó, certo? E a questão fala o que, ó, que o gene localizado fisicamente próximo no mesmo cromossomo tende a ser herdado juntos, devido ao crossing over. Portanto, alternativa D correta. Tá ok? Por que que não é a letra E? O cromossomo que contém dois determinados genes não pode sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Pelo contrário, eles sofrem sim. Está falando também aqui do crossing over, só que está falando que na primeira fase da meiose não ocorre a troca. E é justamente na primeira fase da meiose que ocorre, né, a troca, né, ou seja, a troca de pedaço de cromossomos, né? Então, errado. Alternativa correta, então, letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser dados juntos, certo? Ou seja, crossing over, tudo bem? Então, se você curtiu essa aula, por favor, se inscreva no canal, curta, comentem, compartilhem. Fiquem com Deus e até a próxima.